Graça e paz. Boa noite a todos. Bom estarmos aqui mais uma vez. E eu espero que você saia daqui hoje tocado pelo Espírito Santo. Que a palavra do Senhor possa te renovar nessa noite. Você que está aqui, você que nos assiste. Que Deus realmente faça cumprir aquilo que a palavra dele faz, né? A palavra dele nunca volta vazia. Que ela ache lugar nos nossos corações nessa noite. Gostaria de orar mais uma vez, para que o Senhor nos abençoasse, para que o Senhor nos abençoe, né? Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Aqueles que vieram aqui nessa noite, aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, Senhor Deus, que o Senhor possa falar aos corações, ó Deus. Em todo o tempo, fale ao coração, que eles apenas se atentem para a tua palavra, porque é ela que nos transforma, é ela que nos santifica, Senhor. Então, que essa noite o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um de nós aqui, Senhor. Tudo isso seja, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. O pastor Carlos teve um imprevisto, então ele pediu para eu trazer a palavra hoje. Então, vamos lá, né? Eu intitulei essa minha mensagem de hoje como sendo quem está no altar. Quem nós estamos colocando no altar? E o texto base é Filipenses 2, se você quiser abrir a sua Bíblia, Filipenses 2, do versículo 9 ao versículo 11. Filipenses 2, do 9 ao 11. A palavra do Senhor fala o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia todo joelho se dobrará na presença dEle, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas se hoje eu fizer uma pergunta, se eu perguntar hoje para qualquer cristão, para nós aqui, qualquer pessoa que está nesse mundo, fizer a pergunta assim: quem é o Senhor da sua vida? Ou em quem está a sua esperança? Com certeza, grande parte, a maioria ou quase todos, falará que a resposta será: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é que está no altar da minha vida. É Ele a quem eu adoro, é Ele que eu espero, a minha esperança está nele. Nós, possivelmente, quase todos falaremos assim. Mas de vez em quando, essa não é uma verdade nas nossas vidas. De vez em quando nós tiramos Jesus do altar, tiramos Jesus da posição que ele deve ficar e sempre estar, e colocamos uma coisa lá. Substituindo Jesus. E a gente não faz isso porque nós somos rebeldes. Não. Fazemos isso porque lá no fundo da nossa alma a gente não tem tanta confiança assim em Deus, em Jesus. A gente duvida, muitas vezes a gente duvida de que o Senhor esteja ouvindo a nossa oração e de que Ele vai responder a nossa oração, a nossa súplica. E eu repito, não é porque a gente não confie plenamente no Jesus. É porque nós somos humanos. A gente, às vezes, treme na base. A gente quer respostas muito rápidas. Nós queremos, inclusive, dar solução para os nossos problemas. Nós respondermos aos nossos problemas, nós mesmos trazemos solução para ele. A gente pode até falar assim, que eu posso ajudar, ou que a solução está naquilo que a gente coloca na presença de Deus. E dessa forma, essa solução que eu coloco na presença de Deus, eu digo a Deus o que Ele tem que fazer, eu acredito que Deus vai fazer da forma que eu quero. Por quê? Porque somos impacientes, nós somos arrogantes, nós somos prepotentes, nós temos muito orgulho, e a gente quer resposta rápida, a gente não tem paciência. Nós não temos paciência em esperar Deus responder. E essa mocidade de hoje está pior ainda.
Hoje as crianças não têm paciência em esperar abrir um aplicativo. Ansiosas, ansiosas, ansiosas. Imagina uma criança dessa esperar a resposta de Deus. Quando o Senhor, Ele não se atrasa, Ele apenas demora em responder. Então, nós somos assim. E eu vou falar de mim, que eu sou assim, fiz isso. Uma vez na minha vida eu tirei Jesus do altar e coloquei meus planos, coloquei no altar e disse assim, ó, Senhor, faça dessa forma. Eu não esperei Deus me dar a resposta, nem esperei de Deus a solução. Eu fiz o plano completo e coloquei nas mãos de Deus. E há uns 15 anos, um pouco mais de 15 anos, assim que eu fui demitido de uma multinacional, eu tive uma experiência fantástica com Deus. Uma madrugada, eu acordei nessa madrugada extremamente ansioso, preocupado com o que ia acontecer comigo. Já com uma certa idade, difícil de achar um novo emprego. Aí eu comecei a fazer planos. E os meus planos eram, Senhor, o Senhor conhece fulano de tal, ele pode me ajudar. O Senhor conhece aquela empresa, ali pode ser a solução. E eu falava isso para Deus o tempo todo. E eu falava para Deus também assim que Ele poderia responder essas minhas orações fazendo da forma que eu queria. Da forma que eu queria. Ele deveria tocar essa pessoa, tocar aquela, falar isso, falar aquilo, fazer isso, fazer dessa forma. E eu fui direcionando Deus, de acordo com a minha ansiedade, de acordo com os meus planos. Porque a Bíblia fala assim, que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E ele inclina para onde Ele quer. Então, Ele podia inclinar o coração daquele sujeito, daquele outro, fazer da forma que eu estou falando, Deus podia ir lá e tocar o coração daquela pessoa. Muito bem. Olha só a minha tentativa de manipular Deus, Então, eu vou contar o que aconteceu quando amanheceu o dia. Ao amanhecer o dia, depois de eu ter feito todos esses planos, falado para Deus o que Ele tinha que fazer, a minha filha, Ana Carolina, na época, ela tinha pouco mais de 5 anos, ela acordou, entrou no nosso quarto, e a primeira coisa que ela fez, porque geralmente ela vai na mãe dela e beija a mãe dela e tal, a primeira coisa que ela fez foi lá, pegou uma Bíblia, pegou essa Bíblia e abriu a Bíblia, colocou o dedinho dela lá assim e falou assim, papai, isso aqui é para você. 5 aninhos. Isso aqui é para você. Eu falei, tá bom, então vamos ver o que está escrito aí. Aí abriu Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, os meus planos não são os planos de Deus. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos, são melhores do que os nossos planos. Então, Deus usou a minha filha de 5 anos para dizer isso para mim. O cara já casca grossa, já conhecendo a palavra de Deus, e chegou na hora do vamos ver, ficou querendo falar para Deus o que ele deveria fazer. E ele falou, eu é que sei os planos que tenho a seu respeito. E ele fala a mesma coisa que ele falou para mim, ele está falando para você hoje. Ele é que sabe os planos que tem a seu respeito. E são planos de paz, para te dar o bem que você deseja. Imagina isso. O fim que você deseja. Então é o Senhor que tem todos esses planos. Aconteceu comigo, você crendo ou não, isso aconteceu comigo. Isso para mim é um milagre, porque Deus usou a minha filha. Outra coisa que pode acontecer é a gente tirar Jesus do altar e colocar lá um homem. Ou se colocar lá. Se coloca lá um homem ou se coloca lá. A gente aposta as nossas fichas em certas pessoas. Quando a gente está numa situação difícil, como eu estava, desempregado, aí às vezes a gente coloca as nossas fichas em certas pessoas. A gente acha que aquela pessoa é a solução para os nossos problemas, Afinal de contas, a gente conhece gente poderosa, gente influente, donos de empresa e tudo. Então, aquela pessoa pode me ajudar. E a minha esperança
A nossa esperança a gente coloca nesses homens. E eu também achava que as pessoas com quem eu tinha trabalhado, né, diretores de outras empresas, gerentes de outras empresas, eram meus amigos. Eu achava que eram meus amigos. Então, se sendo meus amigos, eles iriam abrir as portas para mim. Com certeza. Mas eu fiquei extremamente frustrado, porque isso não aconteceu. Não aconteceu. Eles eram meus amigos, enquanto eu tinha no meu nome o nome da empresa multinacional que eu trabalhava. Chegou aí o Paulo da empresa tal. Aí eu tinha alguma coisa para oferecer para eles. Depois que eu perdi o emprego, era apenas o Paulo. Chegou aí o Paulo, aquele que era vendedor daquela empresa. Eu não tinha mais nada para oferecer para eles. Então, você não pode colocar a sua esperança em homens. Eu aprendi isso, que eu não coloco minhas esperanças em homens. Não coloco. E não coloco minhas esperanças em mim, no meu pensamento, naquilo que eu acho que eu sei fazer. Outra coisa que a gente também pode fazer é tirar Jesus e colocar o dinheiro no lugar. Achar que o dinheiro é a solução para todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas. Dinheiro é bom? Dinheiro é maravilhoso. Eu queria ter mais do que eu tenho, muito mais do que eu tenho, porque eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho só. Se você está sobrando aí, ajuda aqui o pobre homem. Porque dinheiro é muito bom, irmãos. Dinheiro é muito bom. O dinheiro compra quase tudo. Quase tudo. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala o seguinte. Porque eu acho engraçado as pessoas demonizarem o dinheiro, né? Demoniza o dinheiro, como se o dinheiro fosse maldição na vida de alguém. Ele pode se tornar maldição, mas ele, a princípio, não é maldição, é bênção. Paulo fala o seguinte, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, o amor ao dinheiro e não o dinheiro é maldição na vida de alguém. É o amor ao dinheiro, é quando você se escraviza. Porque o dinheiro, ele compra comida, compra um carro novo, ou você quer viver a vida andando de ônibus, aquele ônibus lotado, pegando chuva, sol. Não, você quer andar num carro confortável, com ar-condicionado, e o dinheiro compra isso. Então, o dinheiro é muito bom. O dinheiro compra uma casa confortável, num bairro confortável, num lugar bom, tranquilo, seguro. Dinheiro é muito bom. Dinheiro compra coisas. Dinheiro compra até pessoas, mas quando você compra pessoas, você está comprando, você sabe o que você está comprando. Você não está comprando o coração, você está comprando a mente só. Você está usando pessoas. Dinheiro também, ele bem utilizado, ele pode ser usado, inclusive, na obra de Deus. Ele pode ajudar a obra de Deus crescer, financiar obreiros que estão longe de suas casas, missionários que estão fora do país, creches, asilos. O dinheiro é muito bom, mas ele não pode se tornar o nosso Senhor. Mas nós, quando a gente coloca fé, a nossa esperança nele, nós estamos extremamente perdidos, totalmente perdidos. Quando a nossa fé está nesse dinheiro, naquilo que a gente tem, naquilo que a gente possui, nós estamos perdidos. Jesus fala lá em Lucas 12, 15 e 21, ele fala o seguinte, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Deixa eu dar outro exemplo para vocês.
da limitação do dinheiro. Como eu disse, ele compra muita coisa, mas ele não compra tudo. Vocês conheceram Steve Jobs, criador, um dos fundadores da Apple, criador do iPhone. Um homem extremamente rico, com acesso a todos toda sorte de bens que ele queria. Que é como a palavra fala lá, né? O que os olhos viam, ele podia comprar. Extremamente rico, Steve Jobs. Mas ele foi acometido de um câncer de pâncreas e morreu. O dinheiro não salvou Steve Jobs. Não conseguiu salvar. Ele não conseguiria comprar um pâncreas e fazer um transplante, porque não existe essa tecnologia hoje ainda. E o Steve Jobs faleceu. Ele morreu. O dinheiro não conseguiu salvá-lo, não conseguiu curá-lo. Eu não estou dizendo que ele foi para o inferno, foi para o céu, isso não é da nossa conta. Isso não é... É o Senhor quem vai julgar, é o Senhor quem julga. Estou dizendo apenas que para o dinheiro também há limites. E confiar que dinheiro é a solução para tudo é grande tolice, imensa tolice. Quem se torna escravo do dinheiro adora Mamon. Mateus 6, 24 fala o seguinte. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então o dinheiro também tem seu limite. Mais uma coisa que não pode nos salvar. Então esse a gente não pode colocar no altar das nossas vidas. Mas aí nós tiramos Jesus e colocamos a ciência. A ciência tem evoluído muito, né? Através da ciência, muitas vidas já foram salvas no mundo inteiro, com descoberta de vacinas, de tratamentos, equipamentos que foram feitos, fabricados, engenhocas e tal. Isso já salvou muita gente. Drogas. Mas a ciência não conseguiu salvar a vida de Steve Jobs. Não conseguiu. Por mais dinheiro que ele teve, a ciência também não conseguiu salvar a vida dele. A ciência não está conseguindo salvar a vida de milhões de pessoas no mundo ainda, até hoje. Muita gente ainda morre de câncer. Muita gente ainda está morrendo por causa da Covid. Inclusive, pessoas que já tomaram 2 doses da vacina estão se infectando, estão ficando doentes. Eu não sou contra a vacina, eu já fui vacinado, André já foi vacinado, Ana Carolina foi vacinada, mas nós não podemos colocar nossa esperança também na ciência, porque ela não é a resposta para tudo e ela também tem sua limitação. Chega um momento que ela tem seu limite. E o que a gente deve fazer então? Se dinheiro não tem sua limitação, ciência tem sua limitação, o homem tem a sua limitação, o que nós devemos fazer então? O que nós devemos fazer é jamais tirar Jesus do altar. Jamais tirar Jesus do altar. Jamais. Jamais duvidar de que Ele tem o controle da história nas mãos. É Ele que controla tudo o que está acontecendo. É Ele que controla as nossas vidas. É dele a resposta para as nossas vidas. Jamais duvidar de que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E Ele pode muito bem fazer o que Ele bem entender. Inclusive não fazer nada. Porque Ele é soberano, Ele é Senhor. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte Ele governa. A sua recompensa com Ele está. E seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajuda os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentas suas crias. Isaías 40, 10 e 11. Esse é o nosso Deus, é esse que tem que estar no altar. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Então não vai ser o homem, não vai ser o dinheiro, não vai ser a ciência que vai ouvir o seu clamor. Vai ser o Senhor. Ele não pode sair do seu altar. O lugar dele era no altar da sua vida.
Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Isso para mim essa frase que está lá em Samuel, 2 Samuel, ela resume tudo. Porque quem é Deus além do nosso Deus? Quem é Deus além do Senhor? Quem é? Quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Esse é o nosso Deus, irmãos. É nele que devemos confiar. Um Deus que pode todas as coisas, que é a rocha. Ele é a rocha, não há outro além dele. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Salmo 86, 10. E para finalizar, irmãos, gostaria de ler, para você não se esquecer, que está escrito lá, relembrar apenas a sua memória. Trazer à memória isso. Colossenses 1, 15 a 19, que diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Primeiro, em Colossenses 1, 15 a 19. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que está no altar da minha vida. E esse é o Deus que eu acredito que esteja no altar da sua vida. Às vezes a gente vacila, às vezes a gente fica muito ansioso, tira Deus de lá e quer resolver as questões. Irmãos, tudo pode ser resolvido através dele, de Jesus. Ele pode usar a ciência, ele pode usar o dinheiro, ele pode usar homens, ele pode fazer o que ele quiser. Mas nada acontece sem que ele queira. Então, todas as vezes que você estiver com problemas, estiver passando por dificuldades, vá primeiro a ele. Abra seu coração, derrame seu coração diante dele. Ele que tem a solução para o seu problema. Nele estão todas as coisas. Ele é tudo em nós. Ele é a plenitude. Esse é o nosso Jesus. Então não se esqueça de quem você é filho, de quem morreu na cruz por você. Não se esqueça que você tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não se esqueça disso. Então nunca tire Jesus do altar da sua vida. Quando você se ajoelhar e olhar para Deus, olhar para o altar simbólico, o altar é uma coisa que você pode criar na sua cabeça, deixa Jesus lá. Não tire Jesus de lá, não coloque outra coisa lá. Jamais faça isso. Porque Ele tem o poder para tudo. Ele é Deus. E pronto, acabou. Ele é Deus. Ele é Deus. Então hoje, você que está aqui, você que está aí, assistindo, coloque Jesus no altar da sua vida. Se você alguma vez tirou, se você está duvidando, se você tem medo do futuro, se você não está conseguindo dormir, como eu não conseguia dormir, se você está com dúvidas quanto ao que Ele pode fazer, se você está com medo do dia de amanhã, coloque Jesus no altar da sua vida. E Ele vai acalmar o seu coração. Ele vai encher o seu coração de paz, de alegria, vai renovar a sua fé. E você vai viver mais um dia crendo que Ele pode fazer naquele dia o que Ele não fez ontem, mas naquele dia Ele pode fazer. E se Ele não fizer amanhã, talvez Ele possa fazer na sexta-feira. Aí você acorda na quinta, falando, amanhã, vai dormir na quinta-feira, sexta-feira pode ser o dia. E se Ele não fizer na sexta, pode ser sábado. Porque Ele pode qualquer coisa, a qualquer hora, a qualquer momento, fazer aquilo que Ele deseja. Porque Ele pode, irmãos. Não há Deus como o nosso Deus. Não há rocha como o nosso Deus. Ele é rocha. Ele tem todo o poder. Então eu gostaria de orar por você. Gostaria que você fique de pé. Fique de pé. Vamos ficar na presença de Deus de pé.
porque não tem como sair da presença dele, né? Esse negócio de que é entrando na sua presença. Se a gente subir o mais alto céus, ele está lá. Se fizermos a nossa cama no abismo, ele está lá. Se pegarmos as asas da alvorada, lá está também. Não tem como fugir da presença de Deus. Ele está aqui, ele está na sua casa, ele está com você aí. Ele está, ele é tudo. Então, coloca seu problema na presença do Senhor agora, suas lutas. Não é a minha oração que vai fazer as coisas acontecerem, é a sua fé, é o Senhor que vai fazer, porque o poder está nele. Ele pode, ele tem prazer em nos abençoar. Senhor, quero te agradecer, Pai, te agradecer profundamente, Senhor Deus, pela tua bondade, pela convicção, Senhor Deus, de quem o Senhor é na minha vida. E eu espero que seja essa mesma convicção esteja no coração de quem está aqui e de quem está nos vendo, Senhor. Que é uma convicção de que o Senhor é Deus e que não há outro além de ti. A convicção de que o Senhor tem o controle de tudo nas mãos. A convicção de que o Senhor pode todas as coisas. A convicção de que o Senhor criou o universo apenas pela tua palavra. O Senhor é Deus, Pai. Então, Senhor, eu peço, sonda o coração de cada um, Senhor. E esses problemas que os meus irmãos estão colocando diante do Senhor, lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, todo o medo, Senhor. E eu peço que o Senhor responda a oração do meu irmão. Senhor, que o Senhor faça um milagre acontecer, Pai, porque o Senhor pode. E o Senhor tem prazer em nos abençoar. É assim que a tua palavra fala, que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Que o meu irmão, Senhor Deus, saia daqui, dessa noite, Senhor, convicto, em paz, ó Deus, possa colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque o Senhor tem velado por nós, o Senhor tem cuidado de nós. E que amanhã, Senhor, a gente possa acordar com a convicção de que pode ser amanhã, o grande dia em que o Senhor se levantou sobre a terra e nos abençoou. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor tem ouvido as nossas orações e vai fazer um milagre na vida de cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.